Alô, alô, galera do oitavo ano. Aqui mais uma vez vamos estudar o quê? Matemática. E hoje nós trazemos para vocês um assunto muito importante: reta numérica com os números naturais e os números inteiros, tá certo? Então, a gente vai tirar as dúvidas hoje para quem tem dúvida, mas para quem sabe vale a pena assistir o vídeo e relembrar, tá certo? As retas numéricas, elas são muito importantes. Aqui estão as duas. Conjunto dos números naturais, representado por n, e dos números inteiros, representado por z. A sequência dos números naturais forma o conjunto dos números naturais, representado por n. Então, aqui está o n, com os seus números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinito. 3 pontinhos representa que é infinito, certo? E na reta numérica, aqui no zero, onde começa a reta, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e essa setinha significa que está continuando. Como os números naturais, esses daqui, não são suficientes para representar todas as situações do dia a dia, surgem os números inteiros, pessoal, formando, junto com os números naturais, um conjunto denominado de inteiros e representado por esse z. Então, o que significa isso aqui? É que os números naturais, eles não serviam para todas as situações do dia a dia. Exemplo, uma temperatura negativa, então os números naturais não serviam, porque não tinha número negativo. Então teve que pegar os números e criar os números negativos, formando o conjunto dos inteiros. Veja aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 8, e aí vai. E os positivos também, tá certo? Todos esses números formam o conjunto dos inteiros aqui nessa reta, tá bom? Então, continuando, esses números inteiros, eles têm antecessor e sucessor. Cada número inteiro, ele possui o seu antecessor e o seu sucessor. Antecessor que vem antes e sucessor que vem depois. Como exemplo, a gente pega aqui o número menos 5. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, destacada em amarelo. O menos 5 tem como antecessor quem? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, certo? O menos 6, tá bom? E tem como sucessor quem? O menos 4, aqui, ó, menos 4, tá bom? Então, são dois números, o antecessor e o sucessor, tá bem, gente? Então, todos esses números aqui, eles vão ter um antecessor e um sucessor. Todos eles. Se eu pegar o menos 1, o antecessor vai ser o menos 2 e o sucessor é o 0. Se eu pegar o mais 2, o antecessor é o mais 1 e o sucessor o mais 3. Propriedades. Ao adicionarmos ou subtrairmos dois números inteiros, o resultado é um número inteiro também. Se eu pegar dois números aqui e somar, vai aparecer um número que também está aqui. E também na parte negativa acontece do mesmo jeito. E a segunda propriedade diz: o produto de dois números inteiros é um número inteiro. O que significa produto? Produto significa multiplicação. Se eu pegar dois números aqui, o 1 e o 2, e multiplicar um pelo outro, vai dar um número que também está dentro dessa reta. Por exemplo, 3 vezes 4, 12. Então, 12 vai aparecer aqui na continuação dessa reta, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, que N está contido em Z. N é esse conjunto verde, N naturais. Ele tem alguns elementos aqui. Ele está contido dentro do conjunto grande aqui, ó, o conjunto Z em rosa. Então, alguns elementos que eu coloquei aqui é só para representar alguns números naturais. Ele está contido em Z, claro. N está contido em Z. Beleza, pessoal? E aqui, para encerrar, nós temos um exercício muito fácil, que é para você fazer aí no caderno e tentar resolver sozinho, certo? Diz assim: dentre os números abaixo, quais são os naturais e quais são inteiros? É só para dizer, naturais é tal, 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 e inteiros é fulano e fulano, certo? No 2,
todo número natural também é um número inteiro? Pergunta, justifique, certo? No 3 é para colocar pertence ou não pertence de acordo com os conjuntos. Então aqui nós temos o conjunto Z, aí tem -1 para dizer se pertence ou não, 7, 2,5 se pertence ou não a Z e esses outros aqui. No 4, quantos são os números? Aí ele faz a pergunta, quantos são os números? Na letra A, inteiros menores que 12. Quem são os números inteiros menores que 12? Você pensa e vê a quantidade, certo? Inteiros menores que 5, inteiros maiores que -3 e inteiros menores que 0. Você vai dizer a quantidade, ele está perguntando quantos são os números que eu falei, certo? E no 5 coloca os números do item 1 desse aqui, ó, que está aqui nessa caixinha, certo? Do exercício em ordem crescente. Você vai pegar esse número aqui e colocar em ordem crescente, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!